Por gentileza, abra a sua Bíblia no Salmo 119. A gente olha para o Salmo 119 e já se assusta, fique tranquilo, eu não vou pregar o Salmo 119 inteiro, porque são mais de 170 versículos, né? Especificamente 176 versículos. Nós gastaríamos a nossa manhã só lendo o Salmo 119. É um salmo muito rico, fala muito sobre a palavra e a importância da palavra. Mas eu gostaria de ler o versículo 67 e depois o versículo 71. E nós vamos preparar um slide que nós vamos usar aqui durante a palavra, um slide bem importante, que vai nos conduzir aqui nessa palavra de hoje. Diz assim, Salmo 119, versículo 67. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Aí no versículo 71 ele diz: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus decretos. Até aqui, esses dois textos. É muito interessante como o salmista vai dizer que dos momentos de aflição, foi a fonte, foi um caminho de ensinamento. Ao ponto de ele olhar para os tempos de aflição da sua vida, e não dizer que foram gostosos, porque seria um tipo de masoquismo, mas dizer que foram tempos ricos em aprendizado, tempos ricos em conhecimento. E alguns dias atrás eu me deparei com um livro de Henry Nouwen, que foi um teólogo holandês, que fala muito do que ele aprendeu em contextos de aflição, em contextos de sofrimento e em contextos de necessidade. Ele nasceu em 1932, Henry Nouwen, e morreu em 1996, ou seja, há 22 anos. Ele morreu relativamente jovem, aos 64 anos. Teve um ataque cardíaco, não foi nenhuma doença específica, mas é alguém que escreveu muitos livros que marcam ainda muitas pessoas em muitos corações. Pode colocar o próximo slide, só para ambientar em alguns detalhes que são muito importantes. Henry Nouwen era professor na Universidade de Notre Dame e Harvard, então era alguém de muito prestígio, que estava nos ambientes acadêmicos, nos ambientes importantes, como você pode ver. Essas universidades, elas são verdadeiros castelos, né? Construções assim maravilhosas, e Henry Nouwen era envolvido com esse ambiente, nesses contextos, com uma carreira relativamente segura já, com salários relativamente bons. Mas ele teve uma crise pessoal na sua vida, ele entendeu que ele estava meio sem rumo, ele estava meio sem direção, ele estava assim, meio perdido sobre as coisas mais simples da vida, sobre as coisas essenciais da vida. E por causa disso, Henry Nouwen vai abandonar a Universidade de Harvard, a Universidade de Notre Dame, e vai se tornar voluntário numa associação chamada a Arca, uma associação que tem mais de 130 filiais espalhadas pelo mundo, é internacional. Aqui ele foi voluntário, foi no Canadá. Ele abriu mão de tudo, essa questão, para ficar voluntário, onde ele ficou por 10 anos e ficou até a sua morte, cuidando de pessoas com necessidades especiais, pessoas com desafios maiores do que normalmente as pessoas têm. E dessa experiência, Henry Nouwen vai extrair alguns ensinamentos do que ele viu, no que era o desafio do cuidar dessas pessoas, mas do desafio dessas pessoas, mas da riqueza dessa experiência, do crescimento dessa experiência. E Henry Nouwen tem os livros mais profundos que você possa imaginar. Então, dos autores que eu mais gosto de ler, estão lá C.S. Lewis e tal, mas o Henry Nouwen está lá também, como alguém que fala coisas muito profundas, coisas muito ricas, e tem um olhar diferenciado da vida, um olhar mais profundo sobre a vida. E muito disso ele vai crescer, não no seminário de teologia, ele vai crescer na Arca, neste lugar voltado para o cuidado de pessoas que exigiam um cuidado mais especial. Pode passar?
Existe um livro de Henry Nouwen, é desse livro que eu gostaria de passar, e para nós fazermos as pontes com o Evangelho de Jesus. Ele tem esse livro que ele escreveu em homenagem, em memória, a este rapaz que ele cuidou. Porque foi o primeiro rapaz com o qual ele ficou responsável de cuidar, de dar banho, de alimentar, de fazer tudo pela pessoa, porque ele não conseguia falar, ele não conseguia andar, ele não conseguia tomar banho, ele não conseguia comer, ele não conseguia nenhumas coisas dessas. E quando esse rapaz morreu, e Noé ainda estava vivo, e sentiu que era uma obrigação dele escrever um livro sobre Adam, que era o nome desse menino, e a importância que esse rapaz teve na vida dele. Henry Nouwen, o teólogo de Harvard, o teólogo de Notre Dame, mas coisas que ele aprendeu nesse cuidado diário com Adam, com esse rapaz que foi a primeira pessoa que ele ficou ali os seus primeiros meses responsáveis por ter um cuidado direto. Então desse livro, hoje nessa manhã, eu extraí algumas coisas que são muito ricas para a nossa vida, que talvez são coisas que nós não aprendemos muito no dia a dia do mundo, do sistema, de como as coisas funcionam, mas a gente pode olhar para um ambiente assim, para um livro assim, para uma história assim, e crescer com eles, crescer com a história deles, e aprender o que ele aprendeu. Então nesta manhã esse é o nosso desafio. Eu extraí algumas frases deste livro, que Henry Nouwen abre o seu coração sobre essa experiência que ele teve com Adam, para falar coisas essenciais para mim e para a sua vida. Coisas que eu acho que se nós conseguirmos digerir, conseguirmos crescer nestas coisas, a nossa vida, a qualidade espiritual, a qualidade emocional, a qualidade do nosso ser, vai crescer demais, assim como ele cresceu. Então pode passar, por gentileza. A primeira coisa que ele vai dizer quando ele chegou, e aqui é só uma frase introdutória, ele chegou, como que ele entrou, quando ele chegou lá, quais eram as expectativas dele, né? Ele diz assim: quem poderia reconhecer a singularidade de Adam, num contexto no qual ele e todos os demais pacientes eram vistos menos como seres humanos e mais como objetos de cuidado? Ele diz que a sensação dele de chegar foi um pouco essa. Ele vai lidar agora com objetos de cuidados. Que o desafio é conseguir ver o porquê que Deus criou aquela pessoa. O que a gente pode aprender com elas. O que elas têm para nos ensinar. Qual é a missão delas também. E não só daqueles que, diferente de Adam, podem falar, podem correr, podem fazer coisas desse tipo. Quem poderia celebrar a vida de Adam quando mal havia tempo para dar-lhe banho e alimentá-lo? Havia uma pressão para esquecer a origem divina e a missão sagrada dele. Então uma das coisas que Henry Nouwen vai destacar é que era muito difícil no dia a dia parar para pensar o que ele poderia aprender, qual era a missão de Adam, mesmo aquele menino, aquele rapaz com todas as necessidades. Agora, se Deus o criou, se ele nasceu na eternidade, para a eternidade, há algum motivo por trás disso, há uma missão por trás de tudo isso. E o grande desafio que ele encontrou em Henry Nouwen era não olhar só para Adam como objeto de cuidado, mas como alguém que tem uma missão, como alguém criado por Deus, como alguém que tem uma origem divina. Então pode passar, por gentileza. A primeira coisa que ele aprendeu, Henry Nouwen, ao cuidar de Adam, foi o seguinte: naqueles primeiros dias, eu via-o como alguém muito diferente de mim. O desafio foi vencer a tentação de ver nele apenas deficiências. Lá, aprendemos a buscar os dons únicos das pessoas mais fracas e vulneráveis. Isso é muito interessante, tem muito a ver com Jesus e com a comunidade cristã, porque há sobre nós, e de alguma forma sobre a minha vida e sobre a sua vida, um vírus de termos um olhar acurado sobre as pessoas para identificar os defeitos delas. Há em nós uma capacidade muito negativa
de percebermos as pessoas naquilo que elas têm de pior, de percebermos nas pessoas aquilo que elas têm de deficiência. Samuel, eu não sou assim, eu sou assim. E eu aposto que um pouquinho você é também. Porque isso faz parte de um sentimento até da nossa nação e do ser humano, depois da queda, onde nós somos capazes, precisarmos colocar um papel, puxa, vou escrever sobre tal pessoa esta manhã. Como flui quando nós escrevemos o que a pessoa precisa melhorar? E como não flui quando a gente tem que elogiar a pessoa e ver, de certa forma, o nosso olhar está viciado naquilo que as pessoas têm de pior. E está praticamente cego para aquilo que elas têm de melhor. E em consequência o mundo se torna cada vez mais amargo, cada vez mais feio. Mas talvez não seja tão feio assim o tempo todo, se nós mudarmos o nosso olhar para as pessoas que vivem conosco, para as pessoas que estão ao nosso redor, sobre as quais nós somos capazes de ver apenas deficiência, e com toda a dificuldade de encontrar as qualidades. A primeira coisa que Henry Nouwen vai dizer é que lá ele aprendeu algo que ele tinha perdido na sua teologia, que ele tinha perdido em Notre Dame, em Harvard, nos lugares fáceis até da vida, nos lugares mais abastados da vida, é que ele tinha desenvolvido uma capacidade de olhar para as pessoas e logo ver aquilo que elas tinham de pior. Mas com o dia a dia naquele lugar e com Adam, ele começa a dizer, eu comecei a olhar para ele e ver coisas que ele tinha capacidade de me ensinar, que ele tinha capacidade profunda de acrescentar coisas maravilhosas para a minha vida. Mas o meu olhar estava tão negativo sobre ele, como um objeto de cuidado num primeiro momento, que tudo que eu conseguia ver eram as coisas difíceis e as coisas desafiadoras. Querido, isso para nós é muito importante em todos os ambientes que nós estamos. Na igreja isso é essencial. Mas quando nós pensamos em casa também, família, principalmente porque são as pessoas que a gente mais conhece, e aí os defeitos se tornam cada vez maiores, né? A gente vê de perto, diariamente. Nós também vamos desenvolvendo a capacidade de ver no nosso marido, na nossa esposa, no nosso filho, nos nossos pais, nas nossas avós, enfim, as pessoas que fazem parte do seu círculo familiar, olhar para elas e logo já criar uma caricatura do que elas têm de pior, e perdemos a capacidade de admirá-las naquilo que elas têm de bom, perdemos a capacidade de admirá-las naquilo que elas são melhores do que a gente, perdemos a capacidade de honrá-las naquilo que elas têm muito para nos ensinar. Então eu creio que essa é uma das primeiras coisas que nós podemos aprender, é que nós precisamos mudar o nosso olhar sobre as pessoas e sobre a vida. E como eu disse, eu começo falando por mim mesmo. Eu sou muito bom para analisar negativamente as pessoas e saber aquilo que elas têm de pior. E quando eu li esse livro, eu falei, pois é, estou contaminado com esse vírus de ter um olhar tão negativo para as coisas, para as pessoas, e não conseguir olhar e admirar e honrar melhor aquilo que elas têm de melhor. Eu creio que Cristo conseguia fazer isso. Quando Jesus chamou os 12 discípulos, pensa uns caras que eu não chamaria. Eu acharia um defeito em cada um e provavelmente não os chamaria. E aí Jesus chama esses caras para andar com ele, e parece que durante os 3 anos eles só confirmam que nós não os chamaríamos para andar conosco. Porque você vê claramente o defeito de Pedro, o defeito de Judas, o defeito de... Você vê claramente, a Bíblia não esconde nada. E Jesus chama esses caras, e esses caras mudam o mundo. São 12 caras que sozinhos, num primeiro momento, e a partir deles uma grande multiplicação que chegou até a gente. Um negócio tão grande, tão rico, porque Jesus viu neles uma possibilidade. Jesus conseguiu enxergar neles coisas que talvez eles mesmos não viam. Então nós precisamos melhorar nisso. Jesus, quando foi conversar com aquela mulher samaritana, no capítulo 4 do livro de João, para muitas pessoas aquela era uma mulher samaritana, que já tinha casado 5 vezes, estava agora numa relação errada, era alguém que não tinha amigas, porque era muito sozinha. E todo mundo, se fosse falar dessa mulher, falaria disso.
Jesus conseguiu ver uma mulher sedenta, uma mulher que queria Deus, uma mulher que tinha sede de Deus, uma mulher que estava tentando preencher o seu vazio de Deus com um monte de coisa. Então, que nesta manhã, em primeiro lugar, nós possamos crescer na nossa capacidade de ter olhos melhores para as pessoas que estão ao nosso redor, seja na igreja, seja em casa, sejam pessoas com necessidades especiais, todo esse tipo de coisa nós possamos baixar um pouquinho a nossa bola, baixar um pouquinho a nossa capacidade de querer ficar avaliando tudo a partir de uma ótica tão crítica. Não, mas Samuel, é sempre uma crítica construtiva. Olha, até legal crítica construtiva de vez em quando, mas às vezes a gente é chato pra caramba. Já não é mais crítica construtiva, é um vício. É um vício que se aposta de nós, é como se fosse um óculos que nós colocamos, e isso vai destruindo toda a nossa vida, todos os nossos relacionamentos aonde estamos. Cresça nisso, exercite isso. Pegue talvez pessoas que você tem uma barreira. Cara, quando eu penso nessa pessoa, eu tenho um embrulhozinho no meu estômago. Então essa semana você vai sentar e vai escrever o que você vê de bom nela. Samuel, eu não vejo nada de bom nela. Comece escrevendo sobre os seus defeitos. A minha incapacidade, arrogância e dureza de coração de não conseguir enxergar de algo bom em outra pessoa só porque eu construí barreiras e tal. Comece falando mal de você, que já vai ser um bom começo, tá bom? Exercite isso. Ele aprendeu, então a primeira coisa que Henry Nouwen começou a perceber é que ele poderia aprender muitas coisas com Adam, que ele poderia crescer muito com Adam, e que ele tinha uma ideia de que ele não poderia aprender nada daquele rapaz, que ele só ia para ajudar, e de repente ele se viu muito ajudado por toda essa experiência. Pode passar. São 3 coisas, essa foi a primeira. Isso é interessante. Eu aprendi, falando da experiência dele com Adam, quando não estava realmente presente com ele, quando eu estava agitado, quando ele estava agitado, né? Quando eu estava ansioso, preocupado com horários e tarefas, o Adam percebia. E ele manifestava uma crise forte, que era a forma dele dizer: devagar, hein? Devagar, sem pressa, com carinho, apenas esteja comigo completamente. Aceite meu convite e permaneça calmo. E o Henry vai dizer: em minha confusão pessoal, ele me levava pela mão. O que ele vai dizer aqui é que a primeira coisa que ele começou a aprender e crescer com esse garoto, com Adam, foi que Adam era como se fosse um sinal vermelho para ele, como um espelho. E que quando Henry Nouwen estava muito agitado, muito ansioso, muito acelerado, ou estando com Adam, mas com a cabeça totalmente em outros lugares, o Adam tinha uma crise. E aí a crise acontecia, e o Henry Nouwen começou a perceber que quando essa crise acontecia, o problema estava nele mesmo, em Henry Nouwen. Não era um problema com Adam, era um problema com ele. Ele falou: sou eu que não estou aqui presente, é minha cabeça que tem em outro lugar, sou eu que estou com muita pressa, sou eu que não estou sendo cuidadoso, sou eu que estou ou no meu passado ou no meu presente, né? Eu estou pensando em coisas lá de trás, ou já pensando em coisas lá da frente, mas eu não estou realmente aqui. E Adam me ensinou que quando eu estou com ele, eu tenho que estar com ele, completamente. Sabe o que isso tem a ver com a gente? De novo, é um problema para a gente. Nós somos viciados, queridos. E eu falo por mim sempre, tá? Se você, Samuel, essa palavra não tem nada a ver comigo, então fique em paz. Vai para casa, espero que tenha gasolina para voltar, mas eu acho que tem. Eu acho que a gente é viciado em estar no passado e no futuro. Ou a gente está vivendo, remoendo o nosso passado, com coisas que perdemos, oportunidades que perdemos, pessoas que nos machucaram, tal, e oportunidades que foram perdidas, ou nós estamos no futuro, amanhã o que vai acontecer, como é que vai ser o ano que vem. Dificilmente nós estamos vivendo o hoje, o presente, aonde estamos. Só que nós, queridos, mal damos conta do presente. E queremos trazer para o nosso presente o passado e o futuro. E carregar tudo isso. Nosso coração não aguenta, não foi feito para isso. E essa é uma das coisas que Jesus vai dizer, né? Basta cada dia o seu próprio mal.
o seu próprio desafio. Jesus não quis nem enganar, né? Basta cada dia o seu mar de rosas, o seu arco-íris. Não, não. Basta cada dia o seu próprio desafio, o seu próprio mal. E como é difícil às vezes, quantas vezes eu me pego resolvendo uma questão aqui, mas a minha cabeça já está numa questão acolá. E quando eu estou na questão acolá, minha cabeça já está em outra questão. E quando eu estou conversando com uma pessoa, às vezes eu me vejo pensando em outra situação. E lendo este livro, e o Henry Nouwen falou, puxa vida, eu era uma pessoa sempre ausente, mesmo estando presente. Mesmo que eu estivesse num lugar, eu estava, na verdade, em outro lugar. Eu não sei ao certo o que vai gerando isso na gente. É claro que o passado é um desafio, o futuro é um desafio, mas que Deus nos ajude a aprender com Adam, desse livro, e Henry Nouwen, esse aspecto tão importante das nossas vidas, e que Jesus fala tão claramente. Esforce-se para viver hoje, para viver completamente hoje, para dar o seu melhor hoje, aonde você está, e valorizar mais aonde estamos agora. Então, numa situação que você for colocado, ao invés de a gente tentar fugir para outros lugares, né? Eu tinha que estar lá, tinha que estar fazendo isso, fazendo isso. Uma pessoa me falou algo essa semana, essa pessoa que não é aqui da igreja. Ela falou, Samuel, você precisa fazer uma agenda mais real. A sua agenda não é real, Samuel. Você faz algumas coisas, contabilizando um tempo para elas, que não vai dar certo. No final das contas, você não vai conseguir fazer nada com qualidade. E você não vai conseguir resolver nada direito, porque você nunca está totalmente presente. E no final do dia, você sempre vai acabar frustrado, porque não conseguiu fazer tudo. É ruim, né? Você tem que ouvir umas pancadas, mas é bom. É bom você poder crescer. E veio a calhar com essa palavra, de a gente prestar atenção. O que eu consigo fazer realmente estando presente? E não o que eu consigo fazer simplesmente fazendo. Fazer dá para fazer muita coisa. Dá para correr daqui para lá o tempo todo. Mas será que não é melhor estar mais presente, com menos coisas a se fazer? Então que nós possamos crescer nisso, que nós possamos estar presente. A gente tem até o livro das 5 linguagens do amor, que o Álvaro e a Rosela ministraram ontem lá na Penha, na Igreja Cristã da Família. Uma das coisas do que o livro diz é o tempo de qualidade. Tem esposas e maridos que a linguagem deles de amor, que eles se sentem amados, quando eles percebem que eles estão com o seu cônjuge, às vezes não todo dia e toda hora, mas quando estão, né? E quando não estão, não estão. Mas o fato de estar quando está, faz com que quando não estão, haja uma compreensão muito maior. Haja uma realização muito maior. Então, que a gente possa crescer nisso. Que a gente possa realmente estar mais presente. Pode seguir em frente, por gentileza, Cris. Agora, uma das coisas mais importantes que Henry Nouwen vai aprender com essa experiência na arca, nessa realidade com Adam, foi o seguinte: infelizmente, há uma mensagem estridente, forte e poderosa proveniente do nosso mundo, que nos leva a crer que temos de provar, pela nossa aparência, pelos nossos bens e conquista, que somos amados. Pode passar? Adam anunciava-me: ser é mais importante do que fazer. O amor de Deus é mais importante que o elogio das pessoas. Pode passar? Se as pessoas me conhecessem ou nos conhecessem como realmente somos, sem os enfeites mundanos de que nos cercamos, será que continuariam a amar-nos? Somos bons por causa do que fazemos e temos, ou porque somos quem somos? Sou alguém porque o mundo torna-me alguém, ou sou alguém porque pertencia a Deus muito tempo antes de pertencer ao mundo? E a última dessa segunda aplicação: nesse ambiente de amor e de cuidado, sem competição, sem individualismo, sem grande pressão para destacar-me, senti o que não pudera ver ou sentir antes. Confrontei-me com uma pessoa muito insegura,
necessitada e frágil, eu mesmo. Fui desafiado a acreditar que, mesmo quando não tinha nada a mostrar, ainda era o filho amado de Deus. Esse é um dos assuntos mais importantes da palavra, querido. Não só da palavra de hoje, mas da palavra de Deus. Que nós vivemos num contexto onde o nosso valor está na capacidade de produzirmos algo. Então, qual é o seu valor? Depende, o quanto você rende, o quanto você pode ajudar, o quanto você pode produzir. E quando nós perdemos a capacidade de produzir, nós somos colocados de lado. O mundo funciona assim. E quando somos colocados de lado, o nosso problema é: puxa vida, eu não tenho valor, puxa vida, eu não sou ninguém, puxa vida, eu não tenho mais como provar o meu valor por meio daquilo que eu tenho. Não tenho mais como provar o meu valor por meio daquilo que eu faço. Não tenho mais como provar o meu valor, às vezes, pela minha aparência. E o que sobra quando os elogios das pessoas vão embora? O que sobra quando a nossa reputação às vezes cai por terra? O que sobra quando os aplausos se acabam? O que sobra quando a gente já não tem mais esse respaldo das palavras das pessoas, dos reconhecimentos das pessoas? Porque agora Henri está dizendo: eu estou num ambiente onde não há reconhecimento, onde eu não preciso provar nada. Cada um é o que é, e a gente está aqui simplesmente juntos. Só que eu estou acostumado na universidade a me provar. Eu sou bom na arte da reputação. Eu sou bom na arte de provar que eu tenho valor. Eu sou bom na arte de provar que eu mereço ser amado por tudo que eu faço, por tudo que eu tenho, por tudo que eu realizo. E ele começou a perceber nesse período que lá ele não poderia fazer nada disso. Ele disse: caramba, como eu sou frágil, como eu sou inseguro. Como Adam está me ensinando a me conhecer. E ele começa a dizer no livro que, na verdade, o verdadeiro professor, o verdadeiro conselheiro, o verdadeiro ensinador da história dele era o Adam. E que ele nunca havia crescido tanto na vida dele do que com os ensinamentos de Adam. Alguém que nunca falou, alguém que nunca andou, mas que tinha uma missão. E na vida de Henri Nouwen estava cumprindo a sua missão, de pegar um teólogo das grandes universidades e transformar de novo num ser humano. Transformar de novo, trazer para os trilhos novamente. E isso que ele aprende, eu tive que lidar com a realidade de que ou eu acredito que Deus me ama, e que Adam é amado por Deus, mesmo sem poder falar, mesmo sem poder correr, ele foi criado por Deus e é amado por Deus. E se Deus ama a Adam, sem que ele possa fazer um monte de coisas, eu preciso crer que ele me ama também, mesmo quando eu não posso fazer um monte de coisas, mesmo nas minhas fragilidades. Eu não preciso estar toda hora mendigando o aplauso para sobreviver, a reputação para sobreviver, o elogio para sobreviver. Eu posso olhar para o céu e encontrar que lá eu conheço um amor perfeito. Lá eu tenho um amor perfeito do Deus a quem eu pertenço, do Deus que me ama, do Deus que já provou o seu amor. Lá eu tive que me apegar ou a isso, porque todo o resto eu já não tinha mais. Eu não tinha mais os elogios, eu não tinha mais os aplausos. Adam nunca me disse: muito obrigado, você é demais, parabéns por ter deixado a universidade e ter vindo aqui. Não sei nem se ele conseguia pensar coisas como essa, mas nessa hora, quando eu vi que ele era amado por Deus, eu tive que lidar com a realidade de que eu sou amado por Deus, mesmo quando eu não estou realizando, mesmo quando eu não estou sendo aplaudido, mesmo quando eu não estou sendo reconhecido. Essa foi a primeira tentação de Jesus. No capítulo 3 de Mateus, Jesus se batiza e uma voz do céu: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Aí você vai para o capítulo 4 de Mateus, qual é a primeira coisa que o diabo diz para Jesus? Se tu és o filho de Deus.
já é colocar em dúvida imediatamente se aquilo que Deus disse, se o amor de Deus, se a filiação de Deus era ou não verdadeira. E o grande segredo da vitória de Jesus é ter se mantido nesse amor. É ter se mantido naquela frase, naquela verdade, naquela realidade, que Ele era o Filho amado de Deus, mesmo que não transformasse pedras em pães, que Ele era o Filho amado de Deus, mesmo que não se lançasse do pináculo do templo e os anjos viessem e o tomassem. Ele era o Filho amado de Deus, mesmo que não tivesse todos os reinos do mundo que o diabo havia prometido a Ele. Ele permanecia Filho de Deus, não precisando provar isso, não precisando mendigar isso de ninguém. Ele tinha isso do Pai e para Ele isso era suficiente. Essa nossa capacidade de nos apegarmos mais a este amor e não sermos tão mendigos das frases das pessoas, não sermos tão dependentes de cada elogio. Não estou dizendo que não seja bom, a Bíblia diz: honra a quem honra. Isso não é um problema. O problema é quando nós fazemos disso o alicerce pelo qual nós estamos felizes ou estamos tristes. Se tem muita gente gostando da gente, a gente está feliz. Se as pessoas parecem que não, a gente precisa crescer nisso. E o amor de Deus tem que ser mais suficiente para nós em todas as coisas. Em último lugar, aí foi nesse contexto que ele disse: essa comunidade abriu meu coração para a dádiva da vulnerabilidade. Quando você não precisa provar nada, você é livre para tratar com as suas deficiências. Porque lidar com as minhas deficiências não significa que eu sou menos amado. Então lá que ele se descobriu uma pessoa frágil, insegura, ansiosa e um monte de coisa, descobriu que continuava sendo amado por Deus assim, e esse amor que alcançava todos naquela comunidade, ele falou: isso foi um dos meus maiores presentes. Eu pude realmente ser o vulnerável que eu sou, e não viver num faz de conta dos super-homens, dos grandes, poderosos, super blaster, hiper, thunder e giga, essas coisas todas que fazem tanto sucesso num sistema do mundo, mas no reino de Deus isso não é necessário, porque Deus conhece o nosso coração. E aí se a gente fica até chato, né? A gente fica fingindo uma coisa que Deus sabe o nosso coração, a gente faz papel de bobo, né? É igual quando alguém está te contando uma história de um jeito errado que você sabe a verdade. Aí você começa a olhar para a pessoa: a pessoa está louca, né? A pessoa está doidaça. E a gente faz isso direto com Deus, né? A gente começa a viver uma vida, às vezes para ostentar alguma coisa e não lidar com as nossas fragilidades. A gente tem muito medo de lidar com isso, e Henry Nouwen descobriu essa dádiva. Agora sim, em último lugar, ponto absolutamente importante também. Talvez eu destaquei as coisas que eu mais precisava aprender também, as que mais falavam comigo e as que mais pegavam direto ao meu coração, e tenho certeza que há muitos corações aqui. Ele disse assim, só dando contexto: puxa, eu cheguei lá para ajudar, eu cheguei lá para fazer, eu cheguei lá para dar banho, para alimentar e tudo mais, e eu estou crescendo. Eu não estou lendo agora, tá? Estou sendo mais abençoado do que ele. Assim como eu fiz muitas coisas por ele, ele fez muitas coisas por mim. E a ideia dele é que os verdadeiros relacionamentos têm a via da reciprocidade. São mútuos. É o cuidar e ser cuidado. É o ajudar e ser ajudado. É o abençoar e ser abençoado. Que sempre que você perde essa reciprocidade, você tem uma enfermidade. Eu vou falar um pouco mais disso já já. Eu descobri, ele falou, que o verdadeiro cuidado é mútuo. A beleza de cuidar de alguém não está só em dar, mas também em receber. Fui capaz de revelar-lhe que ele tinha um dom a oferecer, e este tornou-se verdadeiro quando eu o acolhi. Então, um dos papéis que eu tinha com ele era deixá-lo me abençoar também, me ensinar também, e não só me colocar numa posição de que só eu faço, eu ajudo e tudo mais. Cuidar de Adam era permitir que ele cuidasse de nós como cuidávamos dele. Isso, pode voltar? Esse daí é o penúltimo slide já. Queridos, eu fui pregar há um tempo atrás num lugar,
E o pastor falou, eu vou te buscar em tal lugar. Eu falei, não precisa, eu vou de táxi, pode deixar que eu me viro. Ele falou, não, eu vou te buscar. Aí ele falou, tá bom, né, a gente não quer incomodar e tudo mais. Aí quando ele me buscou, ele entrou no carro, a gente conversando sobre vários assuntos. Ele falou, sabe qual é o seu problema? Você é muito orgulhoso. Eu falei, é verdade, né? Mas por que você está dizendo isso, né? Disso eu já sei, mas qual motivo, assim, você está destacando esta anomalia no meu ser, né? Ele falou, porque você não queria me deixar vir te buscar. Eu falei, mas é um incômodo. Eu falei, não, mas ele falou, é um incômodo, mas eu quero. Você está incomodando, está mesmo, de verdade, mas é isso que eu preciso disso. Eu me sinto bem com isso, porque você vai vir aqui, vai ficar ministrando vários dias e várias coisas, e é uma alegria para mim poder vir te buscar, poder te levar para comer num lugar legal, poder... Então, Samuel, com todos os seus cabelos brancos, a gente tem que aprender. Falei, eu era igual a você quando eu era novo. Falei, é mesmo? Falei, era. Até um dia que uma pessoa me confrontou também e falou assim, você é muito orgulhoso, você precisa aprender a se deixar cuidar também. E não só querer cuidar o tempo todo. Eu falei, mas onde é que está o orgulho nisso? O orgulho é que você sempre acha que você está na condição de cuidar de todo mundo. E que você não precisa do cuidado de ninguém. Que você dá conta sozinho. Ele começou a falar um monte de coisa que a gente não percebe, né? Quando a gente está na correria, no dia a dia. Enfim, ele foi ministrando na minha vida coisas desse tipo. E eu comecei a perceber realmente isso. Que todo relacionamento de amizade, de família, de igreja, ele precisa ser recíproco. O cuidado precisa ser mútuo, mesmo que em alguns momentos, claro, uma pessoa precisa de um cuidado maior, e uma pessoa precisa cuidar um pouco mais, mas não pode ser a regra, tem que ser a exceção. A regra é que todos nós precisamos, por uma questão de vocação, por uma questão de missão, por uma questão de sentido de vida, cuidarmos uns dos outros. E quando nós só cuidamos e não deixamos cuidar, você tem uma anomalia por um lado que é orgulhosa de quem só quer cuidar. Por outro lado, se você tem alguém que só quer ser cuidado, você também tem uma anomalia, você tem um egoísmo, um narcisismo, um problema muito grande. Então, qualquer um desses cenários onde alguém só queira cuidar, onde alguém só queira ser cuidado, você vai ter um problema, isso vai estourar em algum momento. Isso não é um relacionamento saudável, porque os dois precisam cuidar. Todos precisam cuidar. Cuidar é um chamado universal. Cuidar é um chamado de todos. Então, estou aprendendo com isso. Aprenda você também. Às vezes a gente não quer incomodar, e essa expressão não quer incomodar esconde uma arrogância de alguém que está falando no fundo, às vezes bem no fundo, eu não preciso de nada. O que você vai fazer, eu não preciso. Eu posso viver sem isso. Mas eu posso cuidar de todo mundo. Ou seja, as pessoas precisam muito de mim. Eu não preciso de ninguém. Há um passo da queda de Lúcifer. Do orgulho, da soberba. Então que Deus nos ajude nisso. Já finalizando, pode passar por gentileza. Quando Henry Nouwen estava lá e aprendendo tudo isso, e foi uma revolução na vida espiritual dele, emocional, ele disse que um amigo da época da universidade veio visitá-lo. Ele disse assim, um amigo me disse, Henry, é aqui que você está gastando o seu tempo? Você com certeza tem coisas melhores nas quais usar o seu tempo. Não, você está louco, você está desperdiçando a sua vida aqui. Eu respondia, você não vê que Adam é meu amigo? Meu professor, meu conselheiro? E ele conclui, esse meu amigo não via o mesmo Adam que eu. Com toda essa riqueza, como é difícil, né? A gente conseguir extrair tudo que Henry Nouwen viveu, e claro que no livro tem muito mais coisas, mas tantas experiências, e tantos ensinamentos a partir de alguém que não podia falar, não podia andar, não podia comer sozinho, tantas coisas que são tão relevantes para a nossa vida. Isso nos ensina que nós temos muito a aprender com tudo e com todos. E em último lugar, quando ele soube da morte, de Adam, ele escreveu assim, soube em meu coração que aquele mesmo ser humano inválido era amado por Deus por toda a eternidade,
e fora enviado a este mundo com a missão única de curar, a qual estava agora cumprida. Na minha vida, pelo menos, Adam cumpriu a missão dele, de curar, de ensinar, e foi restaurador para a vida dele. Vamos ficar de pé? Antes da ceia, nós vamos cear já já. E como é importante, né? Falando ainda sobre esse cuidado mútuo, é tão interessante que Jesus lavou os pés dos discípulos, mas ele também deixou os seus pés serem lavados por aquela mulher, né? Jesus, eu lavo o pé de todo mundo, ninguém lava o meu pé, não. Quando uma mulher chegou para lavar os seus pés, Jesus permitiu. Então esse caminho de via dupla que tem que ter num casamento, você vê um casamento dar errado, é não ter via de reciprocidade, é não ser uma via de mão dupla. E aí começa a estourar, porque tem uma soberba de algum, orgulho do outro. Então, gostaria que nós pudéssemos guardar fortemente estes ensinamentos. Tenhamos um olhar diferente sobre as pessoas, principalmente daquelas que a gente não vai muito com a cara. Porque se você conseguir encontrar as qualidades dessa pessoa, você vai conseguir encontrar as qualidades das pessoas que você já gosta, das pessoas que você tem prazer de estar próximo, das pessoas que você tem prazer de caminhar junto. Segundo lugar, nunca se esqueça que você é amado na sua vulnerabilidade. Todo caminho de esconderijo, de teatro, de viver por provar alguma coisa, provar que eu mereço ser amado, vai destruir a sua vida. Se Deus ama aquele garoto, naquela condição, sem que ele possa oferecer nada, saiba que ele pode amar você. Ele pode amar e ama você profundamente, porque todos podem sim oferecer alguma coisa, mesmo quando num conceito do sistema do mundo pareça que não. Então você é amado. Segundo lugar, cuide mais, mas também deixe cuidar-se mais. Deixe cuidar-se mais. Permita que as pessoas exerçam também os seus chamados e os seus ministérios, as suas vocações de cuidado. E cresçamos em tudo isso. Que Deus nos ajude a amadurecermos. Que Deus nos ajude a sermos, às vezes, rigorosos conosco. A gente não precisa ficar se defendendo. Quando o pastor fala assim, mas você é orgulhoso. Se fosse um tempo atrás, eu ia falar, como assim sou orgulhoso? Claro que não sou orgulhoso de coisa nenhuma. Tal. Mas eu tenho aprendido nos últimos anos a olhar com mais rigor para mim mesmo. E o que eu vi não foi muito bom. Mas coisas vão mudando. A gente só é transformado quando a gente é sincero com a gente mesmo. Quando a gente usa a palavra de Deus também contra a gente. A gente usa demais a palavra de Deus contra as pessoas, né? Então, puxa, essa palavra era para aquela pessoa, esse versículo foi para aquela pessoa, e quando a gente fala, não, eu preciso ler e começar a ouvir as coisas contra mim, a gente começa a mudar, a gente começa a crescer. Então feche seus olhos. Eu não sei, talvez você esteja muito bem resolvido em tudo isso, embora eu acho que a gente sempre possa melhorar nisso tudo. Assim como Henry, jamais ele esperava que iria aprender tantas coisas, crescer tanto, com uma pessoa que aparentemente, e apenas aparentemente, não teria nada para oferecer. E se tornou um professor, se tornou alguém. Nós temos muito que aprender, irmãos. Você possa falar com Deus, Senhor, me ajuda a ser uma pessoa que aprende. Me ajuda a ser uma pessoa que está aberta, Senhor, para ouvir, para melhorar, para crescer, para aprender, Senhor. Assim como esse teólogo holandês de Harvard e Notre Dame pôde aprender tanto num contexto onde a maioria das pessoas acham, como o amigo dele mesmo disse, que ele estaria desperdiçando tempo, que ele não estaria aprendendo nada. Senhor, dá-nos a humildade para nós sabermos que temos muito a aprender e talvez aprender nos lugares mais inesperados, das experiências mais inesperadas, Senhor. Queremos pedir também, Senhor, que o Senhor cure a nossa visão, cure os nossos olhos, tão viciados nos defeitos dos outros. Essa nossa capacidade de fazermos um retrato tão específico daquilo que as pessoas têm em falta, daquilo que elas têm de errado, daquilo que elas precisam melhorar, Senhor. E não temos o mesmo olhar para olhar aquilo que elas têm de bom. E não só de bom, mas melhores do que nós.
coisas com as quais nós podemos aprender, temos de aprender. Então ajuda-nos, Senhor, porque muitas vezes o nosso mundo se torna tão feio, porque nós estamos sempre olhando na direção errada, estamos sempre olhando para as coisas ruins dos outros, para as coisas ruins que acontecem, e perdemos a incapacidade de ver a beleza que existe nas pessoas também. Muitas vezes a coragem, o cuidado, o amor, a excelência, a responsabilidade, o carinho, a mansidão, a gentileza, tantas coisas que nós podemos ver no outro e aprender com eles, e nós nos prendemos. Então, assim como Henry Nouwen, olhando para Adam, começou a aprender que ele tinha assim muitas qualidades e muitas coisas a ensinar, que nós possamos também descer dos nossos pedestais para olhar as coisas boas dos nossos irmãos. Senhor, nós pedimos também que o Senhor nos ajude a estar inteiros nos dias de hoje, que nós não sejamos escravos do nosso passado, escravos do nosso futuro, mas possamos estar inteiros, mesmo que organizando melhor as nossas vidas, e quando estivermos num lugar, estivermos vivendo alguma experiência com alguém, alguma coisa, possamos estar completamente ali, inteiros ali, com a nossa mente ali. Agora ajuda-nos, Senhor, porque o nosso pensamento, ele é quase indomável, Senhor. Parece que ele está sempre querendo fugir do aqui e agora para buscar alguma outra questão. Então ajuda cada um aqui, Senhor, a estar realmente completo e inteiro, aonde estiver. Senhor, mais uma coisa queremos te pedir: que todos nós tenhamos a plena convicção de que somos amados por Ti, e não vivamos numa anomalia pessoal, num projeto insano de buscarmos autoafirmação, reconhecimento, reputação, aplausos, elogios, e termos essa necessidade de a nossa identidade estar sustentada por todas estas coisas, mas que a nossa identidade esteja sustentada pelo Deus ao qual nós pertencemos antes da fundação do mundo, e pelo Deus que nos ama desde sempre e para sempre. Senhor, ajuda-nos a entender isso, e que isso nos livre da escravidão, das necessidades, da bajulação, das necessidades, Senhor, dos reconhecimentos. E em último lugar, Senhor, ajuda-nos a construir pontes com pessoas, mas que estas pontes sejam pontes de mão dupla, que não seja apenas uma via de ida e nem só uma via de volta, que não seja somente o cuidar e não seja apenas o ser cuidado, mas seja o cuidar e o ser cuidado, o cuidar e o ser cuidado, que nós possamos crescer na nossa capacidade de cuidar, mas que nós também aprendamos a nossa capacidade de sermos cuidados, porque é bom ser cuidado, e é bom, Senhor, que cada um possa viver o seu chamado, a sua vocação, o seu ministério, mesmo quando implica nos abençoar, nos ajudar. Então que nós possamos crescer nisso também, e acima de tudo, nós possamos crescer como cristãos, como pessoas, como imitadores e seguidores de Jesus, o nosso Jesus que verteu o seu sangue, o nosso Jesus que entregou tudo, o nosso Jesus que é a prova absoluta que o Senhor nos ama, que o Senhor se preocupa conosco, em nome de Jesus, amém. Amém, querido, você pode se